Sul Imobiliária, nos 4 cantos da cidade. Dessa, Bancários, Geisel e Valentina. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Ligue agora e encontre o seu imóvel. 98893-2020. E o BeWork, o primeiro cowork do mundo que você compra ao invés de alugar. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 24 de outubro, estamos começando o Tambaú Imóveis e Negócios. E hoje a gente vai debater sobre aspectos importantes do contrato de administração e locação de imóveis. No estúdio eu recebo os advogados especialistas no direito imobiliário, Vladimir Miná e Iana Andrade. Se você quiser realizar o sonho da casa própria, no Giro de Ofertas você conhece as melhores condições para adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar ou em loteamentos de terrenos e casas. Claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E o presidente do COFES, João Teodoro, traz uma mensagem no Momento Imobiliário. Nesse sábado, ele fala sobre a isenção do IPI na compra de veículos por corretores de imóveis. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original, que traz informações ao telespectador, está no ar. E a gente já começa o Tambaú Imóveis de hoje mostrando as melhores oportunidades para você realizar o sonho da casa própria. Quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança jurídica do negócio? Então veja as ofertas aí da Zona Sul Imobiliária e da FK Imóveis. Confira com a repórter Rose Gonçalves. Na hora de comprar um imóvel, o problema é aquela entrada. Mas aqui na Zona Sul você não vai se preocupar, sabe por quê? Porque eles dividem do jeitinho que você pode pagar, não é isso, Elias? Bom dia. Bom dia, exatamente. Quer facilidade, vem para a Zona Sul Imobiliária. Aqui você encontra um imóvel adequado com o seu perfil. E hoje estamos aqui falando especialmente do residencial Vila Mariana, localizada no melhor do Geisel, tá? Com toda a documentação paga pela construtora, facilidade na entrada, joia, a partir de R$ 141.999, tá? Não perca essa chance. Apartamento com 2 quartos, suíte, sala 2 ambientes, cozinha americana completa, muito bacana, tá? E área de lazer completa no prédio. Piscina, academia, salão de festa, salão de jogos, guarita 24 horas. Não perca essa oportunidade. Vem para a Zona Sul. Estamos aqui com o nosso número 3045-2020, com uma equipe de corretores esperando por vocês. Agora vamos falar do residencial Rota do Sol, que fica pertinho da praia. Já pensou você fazer aquela caminhada? Olha, tudo de bom. E melhor ainda, pagando pouco, porque a FK é para realizar, não é isso, Priscila? Isso mesmo, Rose. Bom dia. Hoje a gente veio apresentar o residencial Rota do Sol, próximo à praia, como nossa amiga Rose falou, e apartamento com 2 quartos, sendo um suíte, tem varanda, tem área de lazer completa com churrasqueira, salão de festas, espaço kids, tudo isso por apenas R$ 122 mil, com toda a documentação inclusa. Você começa a pagar as prestações em fevereiro. Isso mesmo, então não perca a oportunidade. Vem você para a FK também. FK é para realizar. Minha gente, hoje é sábado, os corretores estão todos de plantão. Liga para eles, conheça as oportunidades. Sempre tem alguém pronto para te atender, tanto na Zona Sul Imobiliária quanto na FK Imóveis. Não perde essa oportunidade, não. E hoje a gente vai falar sobre aspectos importantes do contrato de administração e locação de imóveis. Para tirar essas dúvidas, ter essa conversa hoje com a gente está recebendo os advogados especialistas no direito imobiliário, Vladimir Miná e Iana Andrade. Muito bom dia, Iana, muito bom dia, Vladimir. Obrigado por estarem aqui com a gente nesse sábado de manhã. Obrigado, João. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, o convite. E é muito bom estar aqui para falar desse assunto, né? Um assunto que é bem polêmico, gera muita dúvida para todos. Gera muita dúvida, né, doutor Vladimir? Verdade, João. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Bom dia a você, bom dia, doutora Iana.
É um assunto que ou nós estamos inseridos ou algum dia estaremos como locador, como locatário, e nada melhor do que num programa com a audiência que o Tambal Imóveis tem, a gente poder trazer esses aspectos e esse serviço social, né, de informar, de bem informar. Uma das coisas que acaba sempre complicando para as pessoas é o fato de que elas realmente precisam, em alguma fase da vida, locar um imóvel. Ou então, ou elas têm um imóvel e precisam colocar esse imóvel no mercado. Isso. É sempre uma relação muito delicada, né? Doutora Iana, como a senhora vê essa relação entre locador e locatário nesse primeiro momento? Muitas vezes a pessoa, é o primeiro imóvel que ela tem, o primeiro imóvel que ela vai alugar, ou então é a primeira vez que ela vai precisar ir para um imóvel alugado. É sempre muito delicado. É uma situação delicada, porque a gente tem de um lado o locador que tem o imóvel, às vezes, como você falou, o único imóvel que vai locar, né? Então ele tem certos cuidados daquele imóvel, tanto estrutural, como um certo cuidado de repente colocar um locatário que não vá cuidar da mesma forma ou até honrar com os compromissos. Então, o papel desse contrato que a gente vai falar agora, que é o contrato de administração imobiliária, é para resguardar esse direito do locador. Claro que não esquecendo do locatário, mas resguardar bastante o locador frente a essa relação de locação. Doutor Vladimir, essa relação, como a doutora Iana está falando, é necessário que todos os pingos estejam nos is, né? Perfeito. É nada mais do que seguir a lei. Tem uma lei, a lei de locação, a lei 8245, e ela traz todos os direitos e deveres, tanto do locador quanto do locatário. Mas sempre a gente orienta a que você procure um corretor de imóveis que possa lhe auxiliar, uma assessoria jurídica que possa lhe auxiliar, para que não haja sombra de dúvidas com relação aos seus direitos, aos seus deveres, às suas obrigações. Olha aí a importância sempre do papel do corretor de imóveis nessa relação profissional, nesse momento comercial, né? Isso. Eu queria começar conversando com vocês, puxando um assunto que é o assunto do ano, né? Como é que ficaram, como é que esse mercado de locação se comportou nesse período da pandemia do novo coronavírus? Doutora Iana, como é que a senhora viu esse mercado? Então, o mercado de locação realmente ele foi bem tumultuado nessa época. A gente viu a necessidade de se fazer muito repactuação desses contratos, negociação. Os contratos de locação residenciais foram afetados, os comerciais mais ainda afetados, né? Então, eu sempre falei que a palavra da ordem para o momento era negociar. Tiveram muitas pessoas que tinham pretensões já de entrar com ação judicial, mas eu não acredito que seria o oportuno para o momento, porque tanto o locador como o locatário foram surpreendidos com uma situação nunca esperada. Ambos certamente tiveram prejuízos. A gente tem que pensar para o lado tanto dos contratos de locação residencial, que eu vejo que não foram muito prejudicados, porque as pessoas continuaram a fazer o uso normal daquele imóvel, né? Apesar de que houve o desejo de muitos locatários residenciais fazer uma negociação. E na oportunidade eu orientei muito a verificar a capacidade econômica daquela parte que queria fazer a locação, queria fazer a revisão desse contrato para saber se realmente ele foi atingido, porque o objeto em si do contrato residencial ele não foi atingido, diferente do comercial, que a gente viu aí realmente paralisações até chegar a lockdown, e a gente viu que o comércio realmente foi muito atingido, todas as atividades empresariais foram atingidas, quase todas, com exceção de supermercado, farmácia, uma ou outra que a gente não viu sofrer tanto com esse impacto, mas que a maior parte sim. Então, o locador deveria sim ter um olho mais amistoso frente ao locatário que está passando por essa necessidade, né? É um momento que a gente não tinha como prever, e a palavra da ordem realmente é negociar esses contratos. Essas negociações passam muitas vezes pelo corretor e também por uma assessoria jurídica, né, sim, doutor Vladimir? Perfeito. A palavra de ordem, como a doutora Iana falou, seria uma negociação. Lembrando sempre que os contratos eles não são feitos para serem rompidos, mas há situações extremas, como a que nós vivemos agora com a crise do coronavírus, né, em que há alguns permissivos legais, né? Então, uma boa assessoria,
tanto na parte de corretor de imóvel, imobiliária, quanto na parte jurídica, com um advogado de sua confiança, é de extrema necessidade, principalmente, João, porque nem sempre você teve uma perda. Às vezes tinha muita gente querendo renegociar só pelo fato de estar no estado de pandemia. Então, como o pacto ele é feito para ser mantido, alguns critérios objetivos precisam ser analisados. Então, o judiciário recebeu muita demanda e algumas delas foram infrutíferas. Por quê? Porque não houve uma modificação na questão de possibilidade, necessidade e adequação do contrato. Essas possibilidades foram analisadas pelo judiciário, né? E a gente vê aí uma nova realidade, um novo cenário se formando. Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre esse novo cenário no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta para falar mais sobre esses aspectos dos contratos de administração e locação de imóveis. A gente vai para um rápido intervalo. Sai daí não que a gente volta já já. Candidato Grave Estúdio. Meu nome é Magna Gomes, sou filha do ex-vereador Walter Gomes. Quero ir para a Câmara Municipal levar projetos para os bairros abandonados pelo poder público, a exemplo do Rangel, Cristo e outros bairros de João Pessoa. Sou defensora dos princípios cristãos, da família, dos direitos das crianças. Vou lutar pela qualificação de jovens através de cursos profissionalizantes. Conto com o seu voto. Para a vereadora 45666. O que a gente quer é um cantinho pra morar, um lugar pra se viver, um lugar pra sossegar. Sem complicação nem burocracia, inovando na qualidade. Zona Sul Imobiliária já chegou nessa cidade. Se for alugar, Zona Sul, e se for comprar, Zona Sul, vai se for... Zona Sul, Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Zona Sul Imobiliária. Edilma cresce mais que todo mundo no Ibope e vai rumo ao segundo turno. É 43. Eu sou Edilma Freire. Fui secretária de Educação do prefeito Luciano Cartacho. Agora, como prefeita, assumo a missão de criar oportunidades para quem entra na melhor fase de suas vidas. Vamos criar o programa Agente do Bem, uma bolsa-trabalho para garantir renda extra para os nossos jovens. Lançamento em Gemax nos bancários. Entrada facilitada em até 28 parcelas, com mensais a partir de R$ 499. O Ville Jardim conta com 2 elevadores e acabamento em alto padrão, com estrutura completa, salão de festas na cobertura, solário, horta compartilhada, piscina, espaço kids, oficina compartilhada, espaço gourmet, bicicletário. Ligue agora e agende a sua visita. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Olá, meus amigos. Eu sou Júnior Motos, 17321. Esse é o número da renovação, 17321. Júnior Motos, o vereador dos amigos, 17321. Vou lutar por melhoria na saúde na região do bairro das Indústrias, com ambulância, farmácia comunitária. Meu nome é Sheila e o meu número é 17282. A cor rosa não simboliza apenas a feminilidade. Simboliza a vida, que deve ser valorizada a cada dia, a cada momento. Outubro Rosa é uma campanha de amor, amor pela vida. Vida da mulher. Mas mais que uma campanha, Outubro Rosa é um movimento pela paz social e pela família, que toda mulher representa. Vida. 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 Sistema Cofesse Cresce. Os governos do PT tiraram 35 milhões de brasileiros da pobreza. Mas Bolsonaro trouxe de volta o desemprego e a fome. Quero ser prefeito para enfrentar a desigualdade social com prioridade. Vamos reforçar a segurança alimentar, ampliando as cozinhas comunitárias, restaurantes populares e criando oportunidade para a nossa juventude. Na hora de votar para prefeito, vote em quem defende você. Vote 13. Vote 13, Anísio Prefeito. Olá, meu nome é Robson Jampa. Sou artista popular e estou aqui para defender a bandeira da cultura e da educação.
Vamos juntos valorizar a cultura popular de João Pessoa. Meu número é 13666, Robson Jampa. Vamos reconstruir o Brasil? Periferia quer um basta, por um mandato que atenda os bairros mais carentes com projetos de inclusão e participação popular. Acredite, uma nova história vamos contar. O meu número é fácil, 13 de Lula, 204 Cristo Rangel. Imagine que você ganhou a Mega Sena e quer investir. Qual dos candidatos confiaria para cuidar do seu dinheiro? Ou se for empresário, quem contrataria como administrador? Assim é com a prefeitura. Dependendo do gestor, sua vida pode melhorar ou piorar durante 4 anos. E os reflexos podem durar muito mais em tudo que envolve sua família. Pesquise. Tenho certeza que eu terei seu voto. Siga-me nas redes sociais e saiba mais. Raoni Prefeito. Tambal Imóveis e Negócios está de volta e agora a gente vai contar as novidades do Residencial Príncipe de Savoia. Quem está aqui para contar para mim essas novidades é o Joel Borges. Joel, muito bom dia, obrigado por ter vindo. Tem bom negócio ali no Príncipe de Savoia, né? Sim, com certeza. Bom dia para você também. A Zona Sul Imobiliária preparou essa semana para você uma ótima oportunidade de você, já que hoje o tema, na verdade, é aluguel. Então você que deseja comprar um imóvel para deixar alugado ou também para investir ou sair do aluguel. Veja só esse empreendimento, Príncipe de Savoia, ali no Bessa. Olha só essa estrutura, completo, lazer completo para você viver com sua família do jeito que você merece. Olha só esse empreendimento, o que ele tem para você: piscina, salão de festa, academia. Bom, muitos itens que o tempo não permite dizer tudo. Mas olha a estrutura que preparamos para você. A partir de 159 mil. Olha só, a partir de 159 mil reais. Aproveite essa oportunidade, liga agora para a Zona Sul Imobiliária, presente nos 4 cantos da cidade. Zona Sul Imobiliária, 3021 0101. Liga agora. Tá aí, bom negócio, Joel. Obrigado. Obrigado, Zona Sul. Nos melhores bairros de João Pessoa tem um imóvel esperando por você. Os empreendimentos da Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários e da MRV Engenharia estão te aguardando. Veja os detalhes com Rose Gonçalves. O residencial Vila Jardim fica aqui no melhor dos bancários, ritmo acelerado, e daqui a pouco está pronto para você morar bem. Agora eu quero conversar com o Tarcísio, que está aqui comigo. Tarcísio, ainda restam algumas unidades, né, para quem quer comprar aqui nos bancários. Bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia você que está em casa. É isso mesmo. Vila Jardim já é um sucesso de vendas. Nós estamos agora chegando ao número de 75% vendidos. Um empreendimento com previsão de entrega para dezembro de 2021, com a estrutura completa. Piscina, salão de festa, 2 elevadores, gás encanado e uma localização excelente. Próximo à escola, supermercado, aqui no bairro dos Bancários. Convido a todos vocês a visitar e conhecer o Vila Jardim, uma das melhores empreendimentos aqui dos Bancários. Estamos aqui no apartamento decorado da construtora MRV. Gente, é muito mais fácil comprar na MRV. Sabe por quê? Eles facilitam a entrada para vocês. E até quantas vezes, Carlos? Bom dia. Bom dia, Rosa. Isso mesmo. A gente está facilitando aí sua entrada a perder de vista, né? 48 parcelinhas. O que o banco não financiar, a MRV vai facilitar para você. Isso é um grande diferencial nosso. E ainda toda a documentação é por nossa conta. Então você não vai se preocupar em pagar ITBI, em pagar registro. É conosco, é com a MRV Engenharia, que vai facilitar ao máximo aí sua entrada e pagar toda a documentação. E ainda é muito mais barato do que você paga hoje de aluguel. Então vem com a gente, vem com a MRV Engenharia e saia já do aluguel. Gostaram dos empreendimentos? Liga para Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários e também para MRV Engenharia. Não perde a oportunidade, não. Liga agora. Sempre tem corretor de imóveis esperando sua ligação para acabar com o seu aluguel. E a gente volta a falar de aluguel aqui com os nossos convidados, Dr. Vladimir Miná e doutora Iana Andrade. Contratos de aluguel. As características de cada contrato, cada um é de um jeito, a gente sabe, mas existem sempre regras básicas, né, doutor Vladimir, isso, que acabam regendo. Quais seriam quais seriam esses critérios legais
para esse contrato de administração de imóveis? O contrato de aluguel e administração de imóveis, ele tem uma diferença no seguinte sentido. Se você vai somente alugar, né, então você tem cláusulas como preço, condições de reforma, necessidade de reforma, se pode sublocar, se não pode. Né? A questão da administração de imóveis aí já entra mais um contrato mais específico, porque geralmente ele é feito por um especialista, no caso um corretor de imóvel, que é credenciado pelo Cresce, e aí tem toda uma outra remuneração, principalmente também para o administrador daquele imóvel, né? Porque às vezes ele tem um contrato de administração e ele vai administrar aluguéis. Então tem essa nuance de diferença, mas basicamente é o objeto, o preço, as partes, as condições do negócio, né? E aquela questão de se pode sublocar, se não pode, que são também sempre questões bem pontuais e depende de caso a caso. Se é comercial, se é residencial, se é um comercial para um coworking, por exemplo, tem uma série de necessidades. E aí, sempre o melhor, João, é buscar uma pessoa que consiga lhe atender, uma pessoa especializada para lhe atender. Um corretor, uma assessoria jurídica, isso. Alguém que possa mediar essas relações. Isso. O senhor falou da sublocação. Doutora Iana, sublocação é uma questão realmente muito problemática às vezes, né? Sim. A gente vê muito mais sublocação em imóveis comerciais do que residenciais, mas existe nas duas modalidades, né? Sim, a sublocação existe nas duas modalidades de contrato, mas é uma espécie de locação que precisa ter autorização do locatário ou do locador. O locatário não pode locar um imóvel e depois, por vontade própria, sublocar um terceiro. Essa sublocação ela sempre tem que ser autorizada. Se ela não for autorizada, ela é clandestina e não tem os direitos. O sublocatário, no caso, ele não vai ter os direitos que a lei do inquilinato garante ao locatário, como locatário de direito. Complementando só uma situação que você questionou sobre os contratos de administração de imóvel que entra nessa situação, a gente tem que observar que esses contratos de administração de imóvel feitos por corretores de imóvel ou imobiliárias, eles não são tão somente o serviço de corretagem como numa corretagem normal, como numa corretagem de venda de imóveis ou numa corretagem de locação de imóveis. Esse serviço de administração, ele engloba também prestação de serviços. Que prestação de serviços pode ser essa? O administrador do imóvel, ele tem que fazer uma prévia para aquela locação para diminuir, mitigar os riscos do locador. Isso quer dizer que ele vai procurar um locatário que tenha condições de arcar com aqueles custos da locação e não vai colocar qualquer pessoa para alugar aquele imóvel. Ele vai também gerenciar o pagamento das despesas daquele imóvel, porque os pagamentos geralmente são feitos todos diretamente à administradora. Então, ele vai gerenciar tanto o recebimento desse aluguel pelo locatário, como o pagamento de taxas de água, de energia, o IPTU, as taxas condominiais e fazer o repasse posterior ao locador. Por isso que é um contrato tão em ascensão e que está sendo tão bem aceito pelos locadores, porque tira esse ônus do locador de estar gerenciando tudo isso e repassa para um pessoal qualificado a fazer isso, que são os corretores e imobiliárias. A pessoa já não precisa mais se preocupar tanto com aquele imóvel, porque está nas mãos de alguém que é responsável por aquilo, e o trabalho dessa pessoa, né, doutor Vladimir, acaba sendo justamente essa administração, que dá tanta dor de cabeça para muito proprietário por aí. Muito. Por exemplo, um detalhe da sublocação que a doutora Iana falou. Se ela for uma sublocação não permitida, ela pode gerar a ruptura do contrato. Né? Então, o administrador do imóvel, no caso o corretor de imóvel ou a imobiliária, ele vai estar passível de verificar essas nuances que é inerente ao contrato de locação, essa administração, e garantir a segurança para o locador, o dono do imóvel, que aquela relação vai ser a mais pacífica e tranquila possível para ele, porque ele tem uma outra pessoa que vai tomar, às vezes, ir à frente da resolução de todos esses tipos de conflito. Todos esses conflitos que precisam ser previstos dentro de um contrato. Perfeito, né, doutora Iana? Um desses conflitos acaba sendo a forma de pagamento desse aluguel, dessa locação. Esse aluguel, ele pode ser cobrado adiantado nas locações convencionais?
Não, o aluguel ele não pode ser cobrado antecipado. Há hipóteses previstas na lei do inquilinato que pode ser cobrado, que são casos de locação por temporada ou quando não é exigida nenhuma garantia no contrato. A gente sabe que os contratos de locação eles têm garantias. Então, se o contrato, o locador abriu mão de garantia e aquele contrato não tem nenhuma garantia, aí sim ele pode iniciar cobrando o aluguel antecipado. Mas fora dessas duas exceções, a regra é que o aluguel não pode ser cobrado de forma antecipada. Não pode ser cobrado de forma antecipada. O senhor falava do cuidado que uma administradora precisa ter para escolher até o inquilino que vai para aquele imóvel. Quais são as garantias que o locador poderá cobrar desse locatário? Isso, perfeito. Nós temos algumas garantias que a própria lei traz, que é a questão da fiança, né? A questão também do fiador. Existe muito também, está sendo muito utilizado a fiança bancária, onde você contrata uma espécie de seguro bancário, você contrata com um banco, e paga esse valor e o banco ele se responsabiliza por qualquer dano, qualquer coisa ocorrendo no imóvel. Muitas responsabilidades sendo terceirizadas aí nessas relações. Mas é justamente isso, João, que faz a negociação e o negócio locador-locatário ser mais dinâmico. Você hoje tem uma gama de serviços e uma possibilidade infinita. Agora, para isso você precisa conhecer. Por isso que quando você procura um administrador qualificado e credenciado para isso, você vai ter muito mais segurança, né? E ele vai observar essa questão. Doutora Iana falou na resposta anterior sobre pagamento de IPTU, taxa de lixo, luz, energia e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu quero voltar a esse assunto. A gente vai para um rápido intervalo, vamos continuar tirando as dúvidas aqui sobre os aspectos importantes desses contratos de administração e de locação de imóveis. São só 2 minutinhos, não sai daí não, a gente volta já. Você tem que ter uma unidade e um propósito em tudo que você faz. Como você acha que o mundo será daqui a 5 anos? Atualmente, com as novas tecnologias, o que a gente tem visto é que as fronteiras físicas não existem mais. Com isso, tudo se muda muito rapidamente. O seu negócio está pronto para essa mudança? Quando você consegue ter uma interação com outras pessoas, tudo exponencialmente ele se eleva. Os profissionais precisavam ter um ambiente integrado, com um custo baixo, mas sem perder a qualidade e a tecnologia que um empreendimento desse pode oferecer. Olá, você está bem? Eu sou Fael, carteiro e diretor de cultura no Sintec de PB. A profissão que eu exerço me fez enxergar com outros olhos a periferia da nossa cidade, cujas ruas percorro há 10 anos. Por isso, aceitei o convite do PSB para me lançar candidato a vereador aqui em João Pessoa. E para isso, eu preciso do seu voto. Eu sou Fael, 40007. Lembre de mim e eu não vou te esquecer. O que a gente quer é um cantinho pra morar, um lugar pra se viver, um lugar pra sossegar. Sem complicação nem burocracia, inovando na qualidade. Zona Sul Imobiliária já chegou nessa cidade. Se for alugar, Zona Sul. E se for comprar, Zona Sul. Mas se for Zona Sul, Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Zona Sul Imobiliária. Eu sou o cara que garantiu a construção da nova área de quimioterapia do Hospital Napoleão Laureano. O deputado federal que sempre combateu o nepotismo e os privilégios políticos. Criei o novo Bolsa Atleta e fui coautor da nova lei seca. A lista é grande e tem gente que fala que meu tempo passou. Mas durante todo o tempo, não passei nem um minuto sem aprender. Enquanto o povo se acostuma com rouba mais faz, eu fiz tudo com a minha ficha limpa. Meu nome é Rui Carneiro.
Saia de vez do aluguel e vem morar em um apartamento com excelente acabamento no Residencial Bosque Imperial, varanda, 2 quartos e uma suíte, área de lazer completa, 0 de entrada e documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária, fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. 3264-5553. Meu nome é João da Penha e, se eleito for, o líder de cada bairro que comigo esteve nesta caminhada continuará, para que juntos possamos lutar por dias melhores. Sob a direção do Senhor Jesus. João da Penha, 12369. Conto com você. Quero votos de confiança de pessoas que se identificam com a causa do desemprego e sentem na pele como eu. É possível sim efetivar direitos sociais e políticas públicas que melhorem as condições de vida da população. Lani Gomes, 12444. Se as pessoas não são todas iguais, os sonhos de cada uma também podem não ser. Por isso, com a MRV, você diz onde quer morar. Tem uma oportunidade na região dos bancários, pertinho do shopping. E tem um pronto para você morar no Conjunto Esplanada, perto de tudo que você precisa. Compre sem sair de casa com condições especiais. Documentação grátis e descontos de até R$8.000. Ligue para a MRV. Cícero lidera todas as pesquisas. O Caboquinho mais uma vez é primeiro lugar na pesquisa do Ibope. É muito amor. Resultado que consolida a liderança de quem tá pronto para consertar o que tá errado, melhorar o que tá bom e fazer mais. Em nome de Jesus. Agora ninguém segura a campanha do coração. Tambal Imóveis e Negócios está de volta e agora a gente vai falar do residencial Ville Jardim. Bom dia, Tarcísio Galdino, me conta as novidades desse residencial. Bom dia, João. Bom dia a você que está em casa. Ville Jardim, um empreendimento que é localizado no bairro dos Bancários, uma excelente localização, próximo a restaurantes, escolas, bancos, um empreendimento com previsão de entrega para dezembro de 2021. Empreendimento com 2 elevadores, salão de festas, piscinas. Então, uma grande oportunidade para você que quer morar bem no bairro dos Bancários, com excelente acabamento e uma ótima oportunidade. Convido a vocês a visitar nosso estande de vendas na rua José Firmino Ferreira, localizado no bairro dos Bancários. Então ligue agora, agende sua visita no 98893-2020. Nós estamos de plantão nesse final de semana, de domingo a domingo, esperando por vocês. Obrigado. Olha, estrutura de primeira, acabamento de primeira, já gostei. Para você que quer sair do aluguel, tem um cantinho especial te esperando. Veja as oportunidades da Construtora Aliança e da Jampa Imobiliária e da Yubi Work. Rose Gonçalves traz as informações. O verão, esse mar maravilhoso, com esse sol lindo e essa vibração. E eu tô aqui hoje para te mostrar como é que tá a obra do Blue. Vamos comigo? Yuri, a gente esteve aqui em março, né? E que evolução de obra. Conta aqui um pouco pra gente o que vai acontecer nesse verão e o que vem aí pela obra do Blue. Nós estamos hoje com a estrutura da Torre A finalizando e até o final do mês a alvenaria. Na Torre B, nós estamos iniciando a estrutura também essa semana, já com a concretagem dos pilares do térreo, e até o final do ano estaremos com essa estrutura no P2. E na Torre C, nós estamos finalizando as fundações profundas com as estacas e, posteriormente, até o final do ano, nós queremos estar com a laje do térreo sendo concretada. Conheça o Blue e programe os seus próximos verões. Acesse nosso site, visite o Espaço Aliança ou consulte o seu corretor. O nosso giro de ofertas está aqui na Jampa Imobiliária para mostrar mais um empreendimento para você. E dessa vez com entrada facilitada, então com sonhos não se brinca, gente. Ficou super fácil comprar seu imóvel agora para sair de vez do aluguel, não é isso, Elton? Bom dia. Exatamente, Rose. Bom dia. Hoje vamos apresentar o residencial Rio Mussuré, localizado no bairro do Costa e Silva, um empreendimento com a área de lazer completa,
piscina adulta infantil, campo de futebol, salão de festa, churrasqueira, playground, tá? Um apartamento com varanda, sala para 2 ambientes, 2 quartos, WC social e cozinha, tá? Com aquela facilidade que só a Jampa tem, 0 de entrada, toda a documentação inclusa, e a primeira parcela você só começa a pagar daqui a 6 meses. Tá? Somos uma empresa credenciada à Caixa, estamos localizados no bairro do Geisel, em frente à Caixa Econômica, e no bairro do Valentina. Nossa equipe está aqui pronta para te atender. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa. Uma nova modalidade no mercado, UB Work. Eu estou falando de trabalho e também de investimentos. Nádia, como é que funciona essa nova modalidade? Bom dia. Bom dia. É uma modalidade nova, é o primeiro coworking do mundo que você adquire o direito de uso para o resto da sua vida. Você pode usar, ainda pode fazer renda extra. E aí todo mundo pergunta como, se isso é difícil, se é muito caro. Na verdade, é um preço assim inacreditavelmente surreal. É R$60 mil e você pode dividir esse valor diretamente com o IUB de forma facilitada em 60 vezes. Então, 60 parcelinhas de R$1.000 para você ter um escritório para chamar de seu para o resto da sua vida. Com 14 salas de reuniões, auditório, arquibancada, literalmente o maior coworking de João Pessoa e da Paraíba. Ele pode ser seu. Olha que oportunidades legais aí que a gente tem, né? Liga agora para os corretores de imóveis da Construtora Aliança, da Jampa Imobiliária e da UB Work. Não perde essa oportunidade, não. Vamos voltar a conversar aqui com os nossos convidados Vladimir Miná e Iana Andrade. Eu deixei um desafio aí no outro bloco. A gente ficou de falar quem é que paga essas contas. IPTU, taxa de lixo, energia, água. Como é que fica acertado isso, doutora Iana? As contas de uso do imóvel vinculadas ao imóvel, como energia, água, o condomínio, se for um imóvel que esteja situado em condomínio, são do locatário, porque são despesas de uso, não é isso? As contas referentes a IPTU, TCR, que é a taxa de coleta de resíduos, essas despesas, de forma tributária, elas pertencem ao proprietário. Então, se não houver pagamento, sempre vai ser cobrado ao locador, jamais ao locatário. No entanto, é permitido sim que o locador adicione uma cláusula no seu contrato de locação, atribuindo essa despesa ao locatário. Mas tudo isso tem que ser negociado. Tem que estar no contrato. Ele não decorre já logicamente do negócio. Tem que estar no contrato a previsão de que a responsabilidade pelo pagamento será do locatário. E aí o locador tem que fiscalizar se esse pagamento foi feito, porque se não for feito, a cobrança da prefeitura vai ser direcionada ao locador. Assim como a imobiliária que estiver administrando tem também que verificar se está sendo feito este pagamento. Dentro dessas cobranças tem o condomínio. O condomínio é uma cobrança que a gente vê sempre chegando. Mas tem as taxas ordinárias do condomínio, que são as taxas normais, e tem as taxas extraordinárias, um fundo de obras, alguma coisa assim. Isso. Doutor Vladimir, para quem fica essa conta? Porque essa conta está no condomínio, mas não é uma conta de uso, porque às vezes é um dinheiro que vai ser usado depois daquele inquilino deixar o apartamento, inclusive. Olha, né? João, via de regra, a taxa ordinária, que é aquela taxa comum de pagamento das despesas normais, é do locatário. Isso aí você pode ajustar no contrato. E as taxas extras, que é de reforma, de lavagem sei lá, da fachada, por exemplo. Uma obra que precisa, fundo de obras. Isso daí, taxa extra, geralmente é do locador. Por quê? Porque isso vai trazer uma mais-valia para o imóvel, então é ele quem paga. Não é por causa do uso, não decorre do uso, então, via de regra, tem essa diferenciação. Doutora Iana, dentro da negociação entre locador e locatário, muitas vezes tem benefícios que são feitos pelo locatário dentro do imóvel, como, por exemplo, colocar um box, né? Essas coisas, como é que fica a negociação entre locador e locatário para essas pequenas benesses que o próprio locatário acaba realizando e que vão ficar ali naquele imóvel? Isso tem que ser ajustado no contrato. De regra, qualquer benfeitoria, qualquer alteração que for feita no imóvel tem que estar ajustado no contrato. Qual é a regra?
A regra é que o locatário pode fazer a benfeitoria se elas forem necessárias. Se for algo que a tubulação está quebrada e ele precisa correr e consertar, um telhado quebrou, precisa correr e consertar, e essas benfeitorias podem ser tratadas, inclusive que sejam restituídas pelo locador, porque são necessárias e estruturais. Quando já parte para benfeitorias, que no direito é denominada voluptuária, são essas benfeitorias para melhor uso, aformosamento, uma construção de uma piscina, colocação de um box. Essas benfeitorias, elas não são indenizadas. Então, o locatário, se colocar esse tipo de benfeitoria, ele está colocando por conta própria, a não ser que seja no contrato tratado de outra forma. Mas pela lei, somente pela lei, ela não é indenizada. Então, locador e locatário precisam negociar tudo isso antes de abrir essa porta. Porque a regra é a não indenização. Isso. E tem que tomar cuidado, porque toda a benfeitoria que foi incorporada ao imóvel, já num precedente recente da STJ, ela, na hora do recálculo do valor do imóvel... Ela pesa também. Ela pesa. Ela vai, então, se você fizer uma obra muito grande e não tiver regramento, aquela ganho, aquela mais-valia, o locador pode pedir, olha, o meu imóvel está valendo mais, então o aluguel vai aumentar. Então, um bom contrato, um contrato bem amarrado, bem especificado, traz segurança para ambos. Traz segurança para ambos. Isso. O senhor está falando sobre reajuste. Uma das coisas que também é interessante da gente discutir é os índices que são usados para realizar o reajuste dos imóveis. Esse ano, um dos índices que é mais usado é o IGPM, né? Isso. E nesse ano ele teve, por conta de pandemia, inflação e tudo mais, teve um aumento exponencial. Ele vinha numa casa no ano passado dos 3,5%. Agora, o acumulado dos últimos 12 meses está em 17%. E só nesse ano tem 14. Então, a questão da escolha do índice é primordial de você ver, porque a gente vinha num patamar, num platô, em todos os índices, inflação baixa, né? Então começou a vir a questão de pandemia, ficou tudo uma loucura, né? Depois da maior parte de restrição da pandemia, muita procura, muita demanda, então todos os índices INPC, INCC e IGPM subiram, mas o índice da locação, geralmente, o que se usa é o IGPM. A gente vai voltar um pouquinho para esses assuntos daqui a pouco, principalmente essa questão dos índices é muito importante da gente discutir, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com a mensagem do presidente do COFES, João Teodoro. Ele vai falar nessa semana sobre a isenção do IPI na compra de veículos por corretores de imóveis. Não muda de canal não, a gente volta daqui a pouco. Saia de vez o aluguel e vem morar em um apartamento com excelente acabamento no residencial Bosque Imperial, varanda, 2 quartos e uma suíte, área de lazer completa, 0 de entrada e documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária, fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. 3264-5553. Candidato Grava Estúdio. Por acreditar em uma João Pessoa com dias melhores e sempre buscar servir ao próximo com honestidade, minha proposta é incentivar o empreendedorismo, qualificar mão de obra para o mercado de trabalho, gerando com isso oportunidades para a população de baixa renda. Lutar para que os profissionais motoentregadores tenham melhores condições de trabalho. Para vereador Miguel Soares, 45111. Prefeito Rui Carneiro, juntos somos mais fortes. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. O turismo é o caminho mais forte para a retomada do emprego e renda. Aqui tem tudo que o turista quer. Falta organizar o que ele vai fazer durante todo o dia. Vamos mostrar e vender nossa cultura, a nossa gastronomia, o nosso artesanato, o centro histórico, criando rotas gastronômicas, culturais e de lazer, para João Pessoa virar destino turístico. E o caminho é João Almeida pra fazer tudo mudar. É 77 na cabeça, João Almeida é pra já.
Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar um imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confienocorretor.com.br. Cresce Paraíba. Sou Helena Holanda, há 48 anos. Minha missão de vida é a luta pelos direitos da pessoa com deficiência e idosos. Conto com seu voto para votar à Câmara Municipal e amplificar esta luta por uma capital mais acessível para todos. Dia 15 de novembro, vote 11010. Olá, pessoal. Sou Elisa, cristã, conservadora, esposa e mãe com valores inegociáveis. A política requer firmeza e convicção. E vocês me conhecem. Meu pai, Nivaldo Manuel, me deixou um legado. Deus, pátria, família. Vote Elisa, 11.000. Está chegando a hora de João Pessoa escolher o novo prefeito da cidade. Um prefeito que tem experiência como gestor, que nunca usou tornozeleira eletrônica, envergonhando e manchando a imagem da cidade. Que não é familiar e nem fantoche do atual prefeito, que sempre foi ficha limpa e nunca se envolveu em escândalos de corrupção. É hora de João Pessoa escolher o candidato mais preparado para fazer mais e melhor pela nossa cidade. Oferta de verdade é na Boneca Madeiras. A maior variedade de fechadura Pado com 20% de desconto em até 10 vezes sem juros. Sua porta merece a melhor fechadura. Vem pra Boneca Madeiras, Varadouro, João Pessoa. Aqui nesse local funcionava uma das unidades do programa Vaca Mecânica. Infelizmente, esse nosso projeto foi abandonado. Cícero vai retomar o programa de distribuição de leite e pão para as famílias carentes. Vai criar a rede de proteção e acolhimento para crianças, adolescentes e famílias em situação de risco social. E vai criar novos restaurantes populares, centros de acolhimento e consultórios para as pessoas em situação de rua. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFES. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis é para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária, nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários. Ligue agora e encontre o seu imóvel. 98893-2020. E o BeWork, o primeiro cowork do mundo que você compra ao invés de alugar. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e o tema do momento imobiliário desse sábado é a isenção do IPI na compra de veículos por corretores de imóveis. Na mensagem do presidente do COFES, João Teodoro. Veja aí. Olá, amigos, corretores e corretoras de imóveis de todo o Brasil. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. E eu hoje gostaria de falar sobre esse projeto de lei do deputado Gilberto Nascimento, lá do estado de São Paulo, e que recebeu o número 4.395 deste ano de 2020 e que, mais uma vez, está fazendo uma tentativa bastante meritória de eliminar o IPI dos carros que possam ser vendidos para corretores de imóveis e que, obviamente, venham a ser utilizadas no exercício da profissão de corretor de imóveis. É uma iniciativa bastante interessante e que já foi tentada por nós por pelo menos 3 vezes no passado e, lamentavelmente, a gente nunca conseguiu levar avante o projeto por causa da oposição do governo federal no sentido da eliminação de um tributo sem que haja um outro tributo substitutivo imediatamente criado pela mesma lei ou por um projeto subsequente. Isso tem dificultado a gente conseguir
essa vitória. Mas é um projeto muito interessante e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis e os conselhos regionais não podem passar em brancas nuvens, nós temos que fazer o nosso esforço. Então vamos colocar aí toda a nossa frente parlamentar, os deputados e senadores que estão em apoio ao sistema COFES-Cresce, para que a gente consiga, quem sabe, fazer aprovar esse projeto de lei, ok? Um grande abraço para todos vocês. E a gente volta aqui com o nosso bate-papo com os advogados especialistas no direito imobiliário, Vladimir Minar e Iana Andrade. Iana, vou começar com você nesse bloco. Quais legislações que a gente aplica nas locações imobiliárias? Para a locação imobiliária, a gente tem a lei do inquilinato, uma lei específica, que é 8245. Ela trata tudo relativo a contrato. Desde partes, negócios, como tem que ser feito, quais as cláusulas que constam no contrato, quais as infrações à lei. Então, é uma lei bem completa. Se houver omissão nessa lei, algo que não esteja tratado, a gente aplica subsidiariamente o Código Civil e o Código do Processo Civil. Lembrando que o Código do Consumidor não se aplica. Eu já recebi até perguntas nesse sentido, se o Código do Consumidor se aplica às locações. Era exatamente o que eu ia perguntar agora. Não porque se aplica. Não deixa de ser uma relação consumerista, né? Mas é diferente não é porque... entendimento, não é o entendimento, até porque... Ela é uma relação civil de locação de um bem. Então, o consumidor ele deve ser o destinatário final. No caso, o locador e o locatário ele não é destinatário final do imóvel, ele é destinatário do uso do imóvel por um certo período, por isso é a diferença. Então, não ficou muito claro. Ele não é o destinatário final, mas ele vai usar aquele imóvel por um período específico, como serviço. Só como tem uma lei específica que trata, aí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Se não tivéssemos essa lei específica, aí aplicaríamos o Código de Defesa do Consumidor. Entendi. E muito importante que o locador, ele não é atividade empresarial. Isso. Ele não está exercendo nenhuma atividade comercial. Às vezes a gente vê uma pessoa, até uma senhorinha que tem um único imóvel e loca aquele imóvel. Isso aí não pode ser tido como atividade comercial. Justamente. Que é o fundamento do direito do consumidor, que protege o hipossuficiente. Nesse caso, a gente não pode ver parte hipossuficiente. Entendeu? Porque é uma negociação entre duas partes iguais. Duas partes em pé de igualdade. Muito bem. Nessas duas partes em pé de igualdade, muitas vezes a pessoa que está alugando, o locatário, acaba que em uma situação de vida que muda, alguma coisa acontece e ele precisa entregar o imóvel antes. Ele pode ser isentado da multa dessa entrega? Como é que funciona, doutora Iana? Não, de regra, não. Porque a gente, quando fixa um contrato, esse contrato tem um prazo. Ambas as partes, elas têm que obedecer esse prazo contratual. Para o locador é ainda mais difícil de reaver esse imóvel, porque tem hipóteses específicas onde ele pode reaver. Para o locatário, ele pode, a qualquer momento, rescindir aquele contrato, resilir, dizer que não quer mais aquele contrato, mas arcando com a multa que conste no contrato. Existe uma exceção para isso. A exceção é quando o contrato de locação é feito de forma vinculada a um contrato de trabalho. Por exemplo, vem uma pessoa de fora morar aqui e essa pessoa vem em razão de um emprego que foi adquirido aqui. Ele faz um contrato de locação informando que o motivo é esse, porque o locador tem que estar informado do motivo da locação, e se ele vier a perder o emprego dele, então ele pode justificar a rescisão desse contrato de locação pela perda do emprego e rescindir sem o pagamento da multa. Rescindir de forma antecipada sem o pagamento da multa. Então existe uma exceção onde é possível realizar isso. Essa é uma das. Uma tem das outras exceções. Você tem a denúncia cheia, a denúncia vazia, tem a questão de descumprimento de cláusula. Assim, não tem como a gente especificar todas por menor por causa do tempo. São pormenores muito... Isso. O locador, ele tem mais oportunidades mais legais, ele só naquelas hipóteses. O locatário, como o doutor está explicando, ele pode a qualquer momento, só que ele tem a penalização, ele tem a multa. Essa é um dos exemplos de exceção de multa. Você não pagaria a multa por romper o contrato, porque tem uma vinculação. Então, uma das obrigações do locatário é ir até o fim daquele contrato. O contrato de locação, o artigo 3º dela é bem claro, ele é feito para durar aquele tempo.
Então, ele não deve ser feito para ser rompido. Esse é o princípio básico do contrato de locação. Quais são as outras obrigações do locatário, além do cumprimento desse prazo, doutora Iana? O locatário, ele tem a obrigação, primeiro, de pagar os valores vinculados àquela locação, que é o valor do aluguel, uma taxa de condomínio que porventura exista, as taxas de uso, água, luz, os impostos, se assim for definido. Ele tem a obrigação também de receber, devolver o imóvel na forma que recebeu, porque às vezes o locatário recebe um imóvel e devolve, a gente sabe que é bem danificado. Então, ele tem a obrigação de devolver o imóvel na mesma condição que recebeu. Ele tem a obrigação de informar ao locador algum defeito ou algum problema estrutural que tenha aparecido no imóvel que seja de conserto urgente e talvez até promover já esse conserto para evitar um prejuízo maior. Então, tem uma série de obrigações acessórias ao contrato, porque a gente sabe que as principais é o pagamento e o uso. Utilizar aquele imóvel conforme a finalidade. Você não pode locar uma casa e querer usar ela como comércio. Ela tem que respeitar a finalidade da locação, porque a gente tem um contrato específico para alocação comercial e um contrato específico para alocação residencial. Então, essa também é uma obrigação do locatário. Se o locador resolve vender aquele imóvel, vou me desfazer desse imóvel aqui, e ele está locado naquele momento. O locatário, doutor Vladimir, esse locatário ele tem prioridade na hora de fazer uma oferta para comprar aquele imóvel? Tem, ele tem um direito de preferência e aí o locador ele deve notificar ao locatário com as propostas, a proposta comercial que ele está apresentando e o período que for acertado, geralmente de 30 ou 60 dias, para que ele possa exercer esse direito de preferência. Aqui a gente chama a atenção que se o locatário não exercer, mas posteriormente quiser exercer, ele perdeu a oportunidade. E se o locador não der a oportunidade e o locatário depois souber que ele vendeu e eu queria comprar, ele pode anular aquela venda e ele comprar o imóvel através de uma decisão judicial. Então, é muito bom prestar atenção nessas questões na hora da oferta e na hora da recusa, porque às vezes você recusou no momento e depois queria fazer. Você já não tem mais o direito de preferência. Mas o valor tem que ser de acordo com aquilo que o locador deseja. Na proposta não lançada. O locatário não pode simplesmente jogar uma proposta qualquer e achar que aquilo vai ser fé. aceito. O negócio é boa fé. Então, eu não posso chegar para o meu locatário e falar, eu estou vendendo por 1 milhão e depois eu vender por 200 mil. Aí você está com má fé. Mas se você fizer uma proposta mediana, na boa fé, ele recusou e você vendeu por 5 mil a menos, um exemplo, para uma pessoa depois do prazo de preferência, ele não vai conseguir exercer esse direito de preferência novamente, porque ele já declinou desse direito. Porque essa notificação que tem que ser recebida pelo locatário, o locador tem a obrigação, como o doutor Vladimir falou, de enviar uma notificação para o locatário de que está querendo vender esse imóvel. Então, essa locação ela tem que ir acompanhada de todas as peculiaridades do negócio. O locador tem que informar qual é o preço que ele vai ofertar por aquele imóvel, qual a condição para pagamento desse imóvel, disponibilizar até os documentos acerca do imóvel para o locatário ter acesso a tudo isso e aí sim poder emitir o desejo dele de comprar ou não aquele imóvel nesse prazo que foi assinado na notificação. Mudando um pouquinho de assunto, a gente tem algumas diferenças entre imóveis para temporada e imóveis que são alugados a longo prazo. Quais são essas principais diferenças? A temporada ela é tida como um prazo de até 90 dias. Não tem um prazo mínimo, mas tem um prazo máximo. Então, tem muita gente que aluga para curta temporada através dos sites de locação, Airbnb, Booking, E a de longa temporada, ele tem alguns critérios temporais de 30 meses, Quando você aluga por mais de 10 anos, você precisa do aceite da esposa ou do esposo, Então, a maior diferença mesmo é até 90 dias, subentende-se que é temporada para uso recreativo ou para uma moradia temporária. Acima de 90 dias é o contrato comum de locação, por prazo determinado, podendo também ter o por prazo indeterminado, como quando você não estipula um prazo e você só estipula as cláusulas de valor e as obrigações normais. Nesse caso, sem prazo determinado, o locador ele pode pedir o imóvel bastando a notificação de 30 dias.
Então é bom tomar sempre cuidado com isso, porque às vezes o locatário se vê numa posição de fragilidade. Essa notificação pode ser realizada de qualquer forma ou precisa ter alguma forma? Existe um jeito formal de fazer, doutora Iana? Essa notificação ela tem que ser formal, não significa que ela não possa ser até por um e-mail, se atingir a finalidade, por escrita, entregue em mãos. Se utiliza muito via cartório também, faz. Então, contanto que atinja a finalidade, só não pode ser verbal, porque aí não teria como comprovar. Ela tem que ser expressa, clara e inequívoca. O locatário ou o locador, depende de quem estiver notificando, tem que cumprir isso. A expressa, clara e inequívoca. O recebimento tem que ser inequívoco, claro, de maneira clara e objetiva. Então, através de um e-mail, com um recebimento, uma prova de recebimento, já está a formalidade básica atingida. A gente tem muito assunto para falar. Contrato de locação é uma coisa que acaba atingindo muita gente. A gente tem muitos imóveis locados, não só na cidade de João Pessoa, mas na Paraíba, no Brasil inteiro. É uma das modalidades mais importantes porque envolve muita gente, principalmente pessoas que têm baixa renda, que precisam disso, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer à doutora Iana Andrade, doutor Vladimir Minar, pela presença e por esclarecerem tantas dúvidas da gente. Muito obrigado pela presença e pela companhia de vocês para discutir esse assunto. Eu que agradeço. Eu agradeço, obrigado a oportunidade e que todos vocês tenham um final de semana de graça e de paz. Um ótimo sábado. Um ótimo sábado para todos. Você encontra o programa de hoje e todos os programas anteriores no portal t5.com.br. No sábado que vem, a gente está de volta e a gente vai falar sobre inventário judicial e extrajudicial. Quais são as diferenças? Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Tchau, tchau.